A paz do Senhor, boa noite a todos. Quem está aqui comigo, eu quero convidar para louvarmos juntos ao Senhor. O louvor é Vim para adorar-te, diante do trono. Luz do mundo, viestes à terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia. Vamos orar? Senhor, eu te agradeço, Pai, por poder louvar a Ti, poder compartilhar esse momento de adoração a Ti, Senhor. E a palavra, Pai, que o Senhor me trouxe, Deus. Que eu possa dizer, ó Pai, tudo aquilo, Senhor, que está no teu altar e no teu coração e aquilo que o Senhor quer revelar para os teus filhos, Pai. Neste dia, Senhor, neste tempo, Pai. Me usa, Senhor, aqui. Me usa como instrumento nas tuas mãos, da forma que o Senhor deseja, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu quero compartilhar algo que o Senhor falou comigo nesses últimos dias, nesses 2 dias para trás, né? É algo surpreendente, né? Tudo que o Senhor nos revela é surpreendente, né? E todas as vezes nós temos experiências novas com Ele e aprendemos com o nosso Mestre. E nesse tempo, né, onde as pessoas têm falado muito de salvação,
né? As pessoas têm falado muito de arrependimento, de redenção, né? De mudança, né? Nesse tempo, o que verdadeiramente Deus espera de nós? Deus, há umas semanas atrás, antes de tudo isso, já tinha falado conosco, né? Igreja Shekinah, já estava falando fortemente sobre a nossa individualidade com Deus, o propósito que Ele tem conosco, o que Ele tem reservado para nós, né? O quão precioso isso é. E Deus ainda continua falando nessa mesma linha da individualidade conosco, né? A individualidade entre nós e Deus. Porque como hoje o bispo mesmo pregou, né, no culto, que nós seremos salvos e será individual, né? Nós não poderemos levar conosco a nossa família, né, junto, como se fosse entrada VIP. Eu tenho um convite e esse convite dá direito de mais 3 convidados e eu vou colocar minha família. Não é assim. Então, Deus espera de nós essa individualidade com Ele, o relacionamento com Ele. O que diz lá em João? Né? A vida eterna é esta, que conheça o único Deus verdadeiro. E nós temos conhecido realmente esse Deus? Estamos tentando, né? Seguir nesse conhecimento. Eu sei que o momento é sim de pregar o Evangelho. O momento pode ser sim de falar da palavra, de falar das boas novas e de que Jesus está voltando. Mas antes disso, eu volto a falar, nós temos que ter essa certeza da salvação, né? Nós temos que, eu não quero nem falar de salvação agora eu quero falar, nós temos que ter esse relacionamento com Deus. Nós temos que conhecer Jesus. Porque quando a gente conhece Jesus, nós começamos a ser transformados. E as pessoas ao redor vão ver isso em nós. Vão ver Jesus em nós, né? E aonde eu quero chegar? Muitas vezes nós não nos dedicamos a conhecer Jesus e passamos a viver numa religião, numa doutrina, num modo, num costume. E isso vai trazendo um peso para as nossas vidas. Isso vai trazendo um peso, algo que nos fadiga. E aí o nosso cotidiano, os nossos problemas, as situações do dia a dia, vai trazendo para nós esse peso. E aí conhecer a Deus se torna um peso, né? As atividades que são relacionadas a conhecer a Deus, como orar, ler a Bíblia, começa a se tornar uma fadiga, começa a se tornar um cansaço. E nós mesmos começamos a atribuir uma religião em nós. Hoje eu estou bem cansado e eu não vou conseguir orar o tempo que eu queria ler a palavra. Então, por conta disso, eu nem posso ficar falando de Jesus por aí, eu nem posso fazer algo no culto, talvez eu não possa louvar lá no Beck, talvez eu não possa, ministrar oferta, talvez eu não possa interceder.
E nós começamos a colocar isso, e aí nós vamos esquecendo de voltar para o relacionamento e conhecer Jesus. E quando o Senhor Jesus condena, né? Em todas as vezes que nós lemos os evangelhos, quando pecadores iam até Jesus, ele sempre os amava. Diferente quando ele estava com os fariseus que conheciam a lei, mas não praticavam. Conheciam a lei, tinham, né, como eu posso falar, uma reputação, mas não conheciam a lei. Na verdade, eles não criam em Jesus. Eles não acreditavam que aquele era o Filho de Deus. Eles queriam continuar vivendo do jeito que eles queriam viver. E eles condenavam as pessoas. As pessoas que não viviam de acordo com a doutrina deles, né? O próprio Jesus que veio quebrando toda a religião, eles então não aceitavam. E se você for prestar atenção no Evangelho, onde Jesus é duro, as poucas vezes que Jesus é duro, é com os fariseus, quando ele chama de hipócritas, quando ele fala mesmo, né? Vocês duvidam, vocês não creem, né? Mas quando pecadores iam até Jesus, ele os amava. Ele sempre os amou. Quando aquela mulher que foi pega em adultério foi até Jesus, Jesus a amou, não a condenou, livrou ela das pedras que ela ia levar por causa do seu pecado. Então, veja que nós mesmos nos condenamos quando colocamos barreiras para conhecer Jesus. Um Deus que é bondoso, misericordioso e maravilhoso. Bom, para mim não me prolongar muito, eu quero ler com vocês o Evangelho de Lucas. Quem quiser acompanhar comigo, Lucas, capítulo 7. Nossa, abriu bem na página. É de Deus. Lucas, capítulo 7, a partir do verso 36. Eu vou ler rapidamente. Diz assim: Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa, e eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que convidara disse consigo mesmo: Se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: Dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amarás mais? Respondeu-lhe Simão: Suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés.
Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Amém. Até aqui. Bom, essa palavra é que me fez refletir sobre isso, sobre a religião que eu já estava falando. Então, essa mulher, ela entrou na casa de um fariseu, um homem, né, que tinha os seus costumes, que era bem visto pelo povo, né, um praticante da lei. E Jesus estava lá. E essa mulher entrou, né, naquela casa sem se preocupar. A Bíblia diz que ela era uma pecadora e na concordância diz que possivelmente era uma prostituta. Eu fico imaginando a tamanha coragem dessa mulher de entrar na casa de um fariseu, né? E haviam outros homens ali à mesa também, e ir até Jesus com tanta ousadia e beijar os pés de Jesus e chorar aos pés de Jesus e enxugar, né, os pés dele com seus cabelos e depois ungir. Ela não poderia ter um pensamento, eu não posso chegar perto dele, eu sou pecadora, eu não posso nem entrar naquele lugar, se eu entrar ali, como é que vão me tratar? Mas ela não quis saber, porque ela sabia quem ela estava indo adorar. Ela sabia que era Jesus, aquele que perdoa pecados, aquele que morreu na cruz para perdoar os nossos pecados e não para colocar julgo sobre nós. Então, quando aquele fariseu pensou, porque ele não falou, ele pensou, Jesus imediatamente ensina para ele que ele perdoa, independente da dívida, do tamanho da dívida, ele perdoa. E aí ele diz, Jesus começa a falar a forma que aquela mulher se apresentou a ele, né? Ou seja, aquilo foi uma adoração, uma adoração. E ali Jesus então começa a falar, olha, eu entrei aqui e você não me ofereceu isso, você não me ofereceu tal coisa, mas essa mulher, ela me deu toda a atenção, ela lavou os meus pés, ela secou com seus cabelos, ela ungiu os meus pés com um bálsamo caríssimo. Olha o valor que ela me deu, sendo pecadora. Ela não poderia falar, não posso nem encostar nesse homem santo. E muitas vezes isso tem nos levado, esse pensamento, essa acusação tem nos levado e nos afastado do Senhor. E como nós iremos incentivar outros nesse tempo? Nesse tempo onde as pessoas estão procurando algo para se apegar, nesse tempo onde as pessoas estão procurando uma solução, uma fé, como que nós, sendo religiosos, colocando em nós regras, barreiras, vamos poder alcançar essas pessoas, vamos poder mostrar Jesus para essas pessoas? É isso, é essa questão toda, porque no começo eu falei, primeiro nós temos que ter nosso conhecimento com Jesus, para que Ele
comece a crescer em nós e que as pessoas vejam Ele. Porque se o próprio Jesus não tinha barreiras com pecadores, nós temos barreiras com os nossos próprios pecados com Jesus. Como vamos atrair outras pessoas? Não é o tempo de perguntar para as pessoas. Eu falei de salvação no começo, mas foi para chegar nisso. Mas não é o tempo de perguntar para as pessoas: e aí? Você está salvo? Para onde você vai? Não. É o tempo de mostrar para as pessoas, de alguma forma, que Jesus não se importa como elas estão. Que Ele está aguardando elas, como elas estão. Porque Ele é Deus. Ele é santo. Ele pode perdoar pecados. Pecado não é novidade para Deus. É tempo de alguma forma, demonstrarmos para essas pessoas que elas podem se achegar a Deus da forma que elas estão. Fumando, bebendo, enfim. Qualquer atividade que elas achem que as distancia de Deus. Não é tempo de julgarmos quem vai para o céu ou quem vai ficar. Se as pessoas estão preparadas. E Deus falou comigo fortemente sobre isso. Deus falou comigo, sabe, de uma forma assim, o que você pode fazer? Deus falou para mim, o que você pode fazer para ter alguma retribuição, para retribuir? O que você pode fazer para retribuir o meu amor, o que eu fiz por você? Nada. Nós não podemos fazer nada. E imediatamente me veio aquele louvor e essa palavra. Porque a única coisa que a gente pode fazer é adorar a Deus. Porque aquela mulher, ela era pecadora. E ela adorou, ela não chegou falando para Jesus, olha, eu sou prostituta, eu sou assim, não. Ela reconheceu que ele era Deus. Ela adorou a Deus. Então, muitas vezes, falta isso. Deus já sabe do seu pecado. Adore Ele. Engrandeça o nome dEle. Ele é poderoso. Ele é maravilhoso.